Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre aposentadoria. É um assunto aí que deixa a gente intrigado, aí, com dúvidas desde que a gente veio aqui para o Canadá. Então a gente vai falar tanto da aposentadoria no Brasil como a do Canadá para quem está morando aqui no Canadá. Como vocês sabem, nós não temos filhos, né? Só o Sam. Então nós temos que look after ourselves, né? Então a gente tem que se planejar muito bem para a época de aposentadoria, porque a gente só vai poder contar com o nosso income, né? Então nós nos precavemos, né, desde o início, assim, na realidade, com a busca de informações, né, sobre esse assunto de aposentadoria, tanto essa parte do Canadá, como eventualmente o que dá para fazer também no Brasil. E, além de tudo, é necessário também alguns tipos de investimentos, porque a aposentadoria pelo governo, né, a aposentadoria pública aqui no Canadá, ela tem um valor muito baixo. Sim, né? Então, não dá para viver com isso. Não, a gente sempre soube desse detalhe, né, de que a aposentadoria provida, né, pelo governo, ela tem um valor muito baixo. Então o próprio governo ele já informa que esse é somente um parcial, né, um valor parcial de income na aposentadoria, que a pessoa tem que se planejar com outros tipos de investimentos. E a gente vai falar um pouquinho também disso aqui no vídeo. Bom, então o que a gente já começou a fazer pra gente, que é importante todo mundo fazer também, são os investimentos, né? Então você tem que fazer alguns investimentos que a gente vai explicar mais pro final do vídeo, aqui no Canadá, para garantir melhor essa sua aposentadoria. Também também compramos o nosso imóvel aqui, né, para não depender de pagar aluguel quando a gente se aposentar. E começamos a pesquisar sobre a aposentadoria do Brasil, se valeria a pena a gente continuar, né, recolhendo lá ou não. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre o acordo entre o Brasil e o Canadá relacionado à aposentadoria. Então, o Brasil e o Canadá têm um acordo desde 2014, referente ali à Previdência Social, né, à aposentadoria, chamado Acordo de Totalização, né, e ele traz bastante dúvidas e tem também muito questionamento em cima de como que é a aplicabilidade desse tipo de acordo, né, até onde vai, até onde vale a pena. E justamente por isso nós buscamos uma especialista no assunto para nos auxiliar, né, a desvendar ali os mistérios desse acordo e identificar melhor como que poderia ser mais saudável nessa questão de eventualmente ativar uma aposentadoria pelo governo brasileiro. Então, como a gente não é um especialista nesse assunto, a gente trouxe a Marília da Previplan, que foi quem nos auxiliou no nosso planejamento de aposentadoria, né, do Brasil. Ela é uma especialista, ela é advogada no Brasil, para tirar algumas dúvidas sobre a aposentadoria do Brasil e o acordo internacional. Então vamos para a primeira dúvida. Então, Marília, como funciona a transferência entre o acordo Canadá e Brasil? Explica um pouquinho aí pra gente. Olá pessoal, eu sou a Marília Nogueira, sou diretora da Previplan aqui no Brasil. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos referentes à situação de aposentadoria aqui no Brasil. Uma das perguntas que foi feita então para a nossa equipe é se existe a possibilidade de ser transferido do Brasil para o Canadá aplicando o acordo de totalização. Basicamente, o que eu acho mais legal do acordo de totalização existente no Brasil e no Canadá é a existência de um manual. Isso não se vê com relação aos acordos com outros países. Nesse manual, algumas perguntas são respondidas. O mais importante que eu entendo é ter consciência do seguinte: a melhor situação de aposentadoria sempre, para quem tiver a oportunidade e a possibilidade, numa hipótese de encerramento de residência fiscal num país, início de residência fiscal em outra, é a manutenção dos dois benefícios de aposentadoria. Então seria se aposentar tanto no Brasil quanto no Canadá, garantindo dois benefícios por conta do histórico de recolhimento nesses dois países. Nem sempre isso é possível, e é aí que o acordo de totalização entra na jogada. Esse acordo vai possibilitar a transferência, dentre outros diversos pontos que o acordo trata, no que diz respeito à aposentadoria. É possível deslocar períodos de tempo de contribuição que foram feitos num país para serem utilizados num eventual pedido de aposentadoria no outro país. É fácil fazer essa transferência? Não, não é fácil. É um processo complexo que depende de homologação e o mais importante, que eu acho que são as respostas que a gente deve dar primeiro, o benefício que vai ser oferido no país que está recebendo o tempo de contribuição vai ser proporcional somente ao tempo contribuído neste país.
Então, ainda que você leve tempo, por exemplo, hoje, uma pessoa que mora no Canadá vai pedir o benefício de aposentadoria no Canadá, para o governo canadense, mas vai utilizar tempo de recolhimento feito no Brasil, esse benefício no Canadá não vai ser um benefício integral, ele vai ser um benefício proporcional ao tempo contribuído no Canadá, ainda que esse indivíduo tenha feito uso de tempo recolhido no Brasil para conseguir cumprir todos os requisitos e se aposentar no Canadá. Esse é um ponto. Outro ponto importante é, quando há recolhimento concomitante nos dois países, não é possível deslocar tempo aplicando o acordo. Então, somente é possível deslocar períodos de tempo entre os países quando durante determinado período só foi recolhido em um dos países. E com relação a acordos, o terceiro ponto importante é sempre há um deslocamento de tempo, mas não de valor. Então, isso é importante também, porque fica uma questão, como vai ser feita a conversão das moedas, existe uma taxa de câmbio importante entre as duas moedas, e isso não vai ser importante, porque o deslocamento é do tempo e não do valor, tá? Então, é possível aplicar o acordo de totalização existente entre Brasil e Canadá? Sim, é possível. É fácil? Não. É vantajoso? Depende da situação de cada indivíduo. Por isso que é importante entender sempre qual é a situação aqui no Brasil e também entender qual é a situação no Canadá, para saber se vale a pena fazer o uso, aplicar as regras do acordo. Obrigado, Marília, pelo esclarecimento. Só que agora fica uma questão, uma outra questão. Dá para confiar na legislação brasileira no que se refere ali à parte previdenciária para um projeto tão longo como 25, 30 anos, ou às vezes até mais, que algumas pessoas vão ter que esperar até ativar a aposentadoria? Dá para confiar na legislação previdenciária do Brasil para um projeto longo? Por exemplo, nós fizemos o diagnóstico, por exemplo, de um jovem brasileiro que encerrou a residência fiscal no Brasil e iniciou a residência fiscal no Canadá. Uma pessoa de entre 30 e 40 anos, então para aposentadoria é uma pessoa muito jovem, mas que tem que planejar o seu futuro, porque isso é importante. Quando encerrou a residência fiscal no Brasil, cessaram os recolhimentos previdenciários aqui pro INSS e agora essa pessoa quer saber, ela deixou um histórico de carreira aqui, deixou 15, 10, 15, 5, enfim, cada um vai ter um tempo de contribuição aqui no Brasil e gostaria de saber se compensa, se vale a pena retomar os recolhimentos aqui. É claro que algumas perguntas, como por exemplo, até quando você vai ficar no Canadá? Você pretende ficar no Canadá para sempre ou voltar para o Brasil? Essas informações muitas vezes são importantes. Entretanto, e dão um norte nas respostas, mas nem sempre as pessoas vão ter essas respostas de bate-pronto. Então, mesmo sem saber se vai voltar, se não vai voltar, a gente tenta dar as respostas para essa pessoa eventualmente retomar os recolhimentos aqui no Brasil ou não. Para isso, a gente usa uma ferramenta, um sistema nosso, para a gente conseguir fazer todas as simulações de quando e com quanto essa pessoa vai aposentar. Isso obedecendo às regras atuais. O Brasil passou por uma reforma grande na Previdência em novembro do ano passado e hoje a gente já consegue rodar todas as regras novas. Então é possível fazer um projeto pensando em 25, 30 anos lá na frente? Sim, é possível. Vale a pena fazer esse estudo agora para avaliar uma retomada de recolhimentos? Vale. A legislação no Brasil vai mudar novamente? Como a reforma foi muito grande agora do governo Bolsonaro, a minha intuição, a minha experiência na área nos levam a acreditar que pelo menos nos próximos 15, 20 anos, provavelmente nenhum governante vá mexer de forma significativa nas regras que estão valendo hoje aqui no Brasil. Então, é possível sim fazer esse planejamento, é importante que se faça e eu volto sempre naquele primeiro ponto que eu falei. A melhor situação sempre é, se possível, se programar para receber o benefício nos dois países. Última dúvida aí para a Marília vale a pena continuar contribuindo para o Brasil, para quem já está aqui, recolhendo aqui para o Canadá? Será que vai valer a pena em relação
tanto a cotação do dólar, né, o valor que você vai ter que contribuir para lá, será que vale a pena? Se a expectativa for aproveitar o tempo já recolhido aqui para pedir um benefício aqui, sim. Entretanto, recolher para o INSS aqui no Brasil não é uma tarefa simples, né? Mesmo que você acesse o site do INSS e tente buscar algumas respostas, não é tão fácil assim. Nesse caso, por exemplo, do jovem que está no Canadá, que reside no Canadá e tem a expectativa de não voltar mais para o Brasil e ter uma aposentadoria no Canadá, além da aposentadoria no Brasil, o que a gente conseguiu verificar é se ele voltar a retomar os recolhimentos atualmente sobre um salário mínimo e se ele deixar para voltar a recolher isso faltando só 3 anos para ele cumprir a idade mínima para a aposentadoria, de acordo com as regras brasileiras, o valor do benefício dele vai ser o mesmo. Ou seja, ele pode gastar 65 mil reais nos próximos 20, 30 anos para recolher aqui no Brasil, ou ele pode gastar 5 mil reais e conseguir o mesmo valor de benefício. Isso significa que o estudo, o diagnóstico previdenciário é o primeiro passo para você ter condição de entender a sua situação aqui no Brasil e planejar esses recolhimentos. Então a resposta para essa pergunta, se vale a pena continuar recolhendo no Brasil, se for possível recolher concomitantemente nos 2 países, tendo já uma definição de que serão 2 benefícios de aposentadoria, sim, vale a pena. Entretanto, é imprescindível saber como e sobre quanto recolher, para não gastar dinheiro à toa. Então, em linhas gerais é isso. A equipe da Previplan vai ficar disponível a todos os seguidores do Will e Greg. Vamos responder todas as dúvidas pontuais que aparecerem, não só as superficiais. A gente vai dar todo o suporte que o pessoal precisar. E estamos à disposição daqueles também, com alguns descontos que vão ser divulgados para quem tem interesse em elaborar o diagnóstico previdenciário. Espero que eu tenha conseguido dar uma noção básica aí sobre o tema e a nossa equipe fica à disposição de vocês. Um abraço! Bom, então nós fizemos esse planejamento com a Marília, que ajudou bastante a tirar as dúvidas. No começo eu achei que eu ia ter que recolher uns 10 anos ainda quando fosse aposentar, que tinha que ser no final, perto de quando eu fosse aposentar, esses valores. E na verdade mudou tudo durante esse planejamento e essa conversa que a gente fez com ela. Então a empresa dela faz um diagnóstico previdenciário, levanta todas as suas contribuições e calcula ali quais seriam os cenários que você tem para sua aposentadoria, né? Tanto se você quiser recolher por teto máximo, salário mínimo, e te dá algumas opções aí para você decidir junto com eles. Então teve uma reunião legal que eles pôde explicar tudo isso pra gente. E o que foi decidido do meu caso? O do Will a gente ainda não fez, que o dele vai faltar mais tempo pro Brasil, a gente vai ter que pensar bem o que vai valer a pena. Mas a gente já fez o planejamento do meu. Então, no meu caso, eu precisaria só recolher mais 3 anos, já que eu já tenho 17 anos recolhidos lá no Brasil quando eu vim para cá. E isso seria só sobre 11%, coisa que eu também não sabia, que tinha esse valor de 11%. E sobre salário mínimo. Quando eu me aposentar, eu vou também receber um salário mínimo, mas então esse valor de contribuição que eu vou ter que fazer agora, na verdade não vai ser tanto, e eu vou ter esse direito aí garantido de se aposentar no futuro pelo Brasil também. E a gente conseguiu uma promoção bem legal para vocês no diagnóstico previdenciário com a Previplan, que é um desconto aí de 5%. Então você contratando através do link que a gente vai deixar aqui embaixo, vai direto para eles e eles vão fornecer esse desconto aí de 5% para vocês. Então agora que a gente já expôs aqui um pouquinho sobre como que vai funcionar a parte da aposentadoria do Gregory no Brasil, a gente vai trazer aqui alguns fatos sobre aposentadoria no Canadá. Então a aposentadoria regular pelo governo aqui no Canadá é chamada de CPP, que é a sigla para Canada Pension Plan. Né? E a idade média para aposentadoria aqui no Canadá pelo CPP é de 65 anos. No entanto, tem como se aposentar um pouquinho antes, como por exemplo a partir dos 60 anos, ou um pouco depois dos 65, né? Não podendo passar ali dos 70 anos. Na realidade, não tem mais nenhum benefício acumulado se a pessoa esperar mais do que 70 anos para ativar o CPP. Então você tanto vai perder um pouco aí de dinheiro se aposentar antes dos 65 e como vai ganhar um pouco mais se você continuar recolhendo até os 70. Isso mesmo. E aí o regular, né, vamos colocar ali o 100% seria com 65 anos. No entanto, não é necessariamente 100%, porque eles ainda vão calcular de acordo com o tempo de contribuição de trabalho, né, ali dentro do Canadá. E aí o regular, não, 100% seriam sobre 40 anos, né? 40 anos de contribuição
pelo CPP. E aí no site do governo, no site do CPP, eles informam que o teto de CPP com 65 anos é de $1.154, né? Enquanto que a média do CPP ela fica ali na casa dos $600. É que a população aqui geralmente recebe nessa média de $600. Isso, então é um valor muito baixo, né, para o custo de vida no Canadá, isso independente da região, né, é um valor realmente muito baixo. A gente sabe que tem algumas cidades que elas têm um custo de vida um pouco mais alto, como é o caso, por exemplo, de Toronto, Vancouver, e tem outras que têm um custo de vida mais baixo, se a gente fosse comparar aqui, por exemplo, Moncton, Halifax, né? No entanto, esse é um valor muito baixo para qualquer um desses lugares, tá? Eu acho que é baixo o suficiente até mesmo para, sei lá, Nunavut. Então, é necessário algum tipo de complemento. No entanto, aqui no Canadá não existe apenas o Canada Pension Plan, né, o CPP. Existe também um outro tipo de benefício que é justamente a segurança para pessoas com uma idade mais avançada, que é chamado de OAS, que é a sigla para Old Age Security, né? E ele é ativado a partir da idade e do tempo de residência dentro do Canadá, tá? Não necessariamente pelo tempo de trabalho ou contribuição para o CPP. Tá? A idade de ativação do OAS, né, do Old Age Security, também é com 65 anos. No entanto, eles vão levar em consideração alguns quesitos de elegibilidade. O primeiro é ali, a pessoa tem que, se ela mora no Canadá para ativar o OAS, ela tem que já residir no Canadá há pelo menos 10 anos e ter no momento da aplicação o status de ou Canadian Citizen, né, um cidadão ou cidadã canadense, ou então status de Permanent Resident, que seria um residente permanente no Canadá. E o teto do benefício do OAS, né, do Old Age Security, é de $613,53. Né? Então, se a gente somar ali a média o teto do OAS com a média do CPP, vai dar ali em torno de uns 1.200 alguma coisa, né, dólares. Então, mesmo para hoje em dia, né, esses valores, ainda é um valor muito baixo para a pessoa conseguir sobreviver, né? Por mais que seja um single, né, um solteiro, uma solteira. Então, é necessário um complemento. Tanto que o próprio governo diz que isso é um tipo de income parcial para o retirement, né? Então eles incentivam também a pessoa a fazer investimentos ali separados e existem alguns tipos de benefícios para isso, né? Algumas facilidades, algumas vantagens por uns planos do governo, que eles são atualmente o RRSP e também o TFSA. O RRSP é o Retirement Savings Plan e o TFSA é o Tax Free Savings Account, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar então pelo RRSP. Então, o RRSP você tem um limite, você não pode simplesmente ir colocando quanto você quiser lá. Tem um limite máximo que está disponível no CRA, no website, então você pode criar um usuário e senha lá, acessar e saber, dependendo do seu salário, né, quanto que você pode guardar naquele ano em RRSP. Então ele é determinado, na realidade, com o renda, né, o income do ano fiscal anterior. Então você sempre vai ter um room após aquele ano, né, e ele pode aumentar dependendo se o seu salário foi maior ou ele pode diminuir se ele foi menor. E a grande vantagem aí do RRSP é que você também pode abater no seu imposto de renda do ano. Então o valor que você, né, fez aporte ali para o RRSP durante o ano, você abate no seu imposto de renda aqui do Canadá. Você abate no taxable income, então você vai pagar menos impostos ou às vezes você consegue até algum tipo de retorno, não um reembolso nesse sentido. É isso que ajuda aí ter um retorno do imposto de renda um pouquinho maior aí, senão você acaba às vezes perdendo muito o que você pagou durante o ano de imposto. Isso. E esse tipo de investimento, né, pelo RRSP, ele é free de taxes, no entanto ele tem algumas regrinhas, né? Você só pode utilizar, você pode acessar aqueles valores, né, sem ali os taxes quando se aposenta, ou então em alguns casos prescritos, como por exemplo para utilizar aquele valor, aquele montante para compra de um imóvel, mas ainda assim existem todas umas regrinhas, tem que ficar muito atento com relação a isso. Geralmente é a compra do primeiro imóvel, então tem várias condições lá que tem que ser analisado direito no site antes de fazer, né, a restituição desse valor. No nosso caso, por exemplo, não valeu a pena utilizar o amount do RRSP. Agora falando um pouquinho sobre o TFSA, né, ele também tem um limite, no entanto esse limite é prescrito pelo próprio governo, então ele não depende ali do seu income no ano anterior, como é o caso do RRSP. O TFSA ele geralmente tem um limite ali em torno de 5.500, às vezes em alguns anos 5.000, outros anos 6.000, e aí ele é acumulado também, se por exemplo você não usou o room de um determinado ano, ele acumula para o próximo. Né? E aí você pode colocar ali num tipo de investimento que ele é classificado como TFSA e desde que você não extrapole aquele limite anual, você vai guardando aquele tipo de valores, né? Eles podem render no investimento que você escolheu e ele é free
free de taxes, né? Como o próprio nome já diz, tax-free savings account. Só que esse você não pode abater no seu tax return aqui no Canadá. Mas aí você pode usar uma combinação dos dois, né? Mais as próprias contribuições do CPP e quando tiver na idade de se aposentar também, eventualmente ativar o Old Age Security e aí você complementa ali a sua renda dessa forma, né? Então com a RRSP, TFSA, CPP e o OAS, né? O Old Age Security, para você ter ali uma renda, uma aposentadoria e conseguir ter o privilégio de se aposentar e parar de trabalhar. Isso, o governo tem até uma ferramenta bem legal, uma calculadora, que faz umas simulações aí dessa aposentadoria, o quanto você precisa guardar em cada um deles. É bem interessante, a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Sim, então vale muito a pena porque o ideal, como a própria Marília trouxe pra gente nas respostas, é justamente você conseguir ativar as duas aposentadorias para você conseguir ali o máximo, né, de benefício, de income numa idade mais avançada, né? Até porque existem vários fatores, igual ela mesma levantou, que eles são imprevisíveis, né? Como onde nós estaremos com uma idade mais avançada, se vai ser aqui no Canadá, se vai ser no Brasil, se às vezes vai ser até em outro lugar, né? E como que vai estar as regras até lá, se vai ser muito burocrático ou pouco burocrático, como efetivamente vão estar ali as regras de totalização. Então, não depender somente do acordo seria o ideal, né? Então, na realidade, você conseguir ativar as duas aposentadorias nos dois países, independente de onde você esteja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se planejem, não deixem para a última hora essa questão da aposentadoria, que principalmente aqui no Canadá é um valor muito baixo que não dá para você contar. Então, se você for depender somente da ajuda do governo daqui, vocês vão passar fome, vão ter onde morar. Vai ser complicado. Então, assim, a aposentadoria em qualquer lugar ela já é um privilégio, né? Então é necessário todo um planejamento. Então aproveite enquanto, né, quem está nos assistindo, que ainda está ali numa idade entre 20, 30, 40 anos, ainda dá tempo de se planejar para isso e é necessário todo um commitment, né? Então um compromisso também com aquele planejamento. Então se planejem, organizem e comece a colocar em prática para que você possa ter um pouquinho mais de segurança mais na frente. Isso mesmo, gente. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.